Irmãos, hoje nós seguiremos para concluir o conteúdo que nós iniciamos semana passada, né, que é a lição de número 11, ou melhor, a pergunta de número 11 do Catecismo Maior de Westminster, que fala sobre o seguinte, né? A pergunta é a seguinte: de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus igual ao Pai? E a resposta é: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto, que só a Deus pertencem. E nós vimos que a Escritura realmente atribui ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, e ao Espírito, a terceira pessoa da Trindade, os nomes que são atribuídos a Deus o Pai, os atributos que são encontrados em Deus o Pai também são encontrados em Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E nós vimos também que nas obras, não somente da redenção, como também da criação, que não somente o Pai ele está envolvido, mas nas mesmas obras também estão envolvidos o Filho e o Espírito Santo. Contudo, ainda ficou de falarmos sobre a questão do culto, que o culto é também feito ou dado ou prestado às três pessoas da Santíssima Trindade. Todos eles são adorados pelo povo do Senhor. Não é? É que o culto deve ser realmente voltado para o nosso Deus triuno. E quando nós olhamos para a Escritura, nós veremos em alguns momentos mais claramente, em outros textos não tão explicitamente, essa verdade de que as três pessoas da Trindade elas estão envolvidas na adoração pública e que eles devem ser, portanto, adorados. Quando nós olhamos, pensando aqui de modo mais direto sobre o Filho, é o que é evidenciado com mais clareza, nós veremos que o Senhor Jesus Cristo ele é adorado como Deus. Por exemplo, se você olhar para o que diz a palavra em João capítulo 20, verso 28, nós leremos aqui alguns textos, né? João capítulo 20, verso de número 28, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Cristo ele é, neste contexto aqui, pelo próprio Tomé, naquela ocasião em que os discípulos estavam reunidos, e ele vai se dirigir ao próprio Senhor como Senhor meu e Deus meu. Esse é um texto que nós vamos ler, nós leremos outros tantos aqui, mas olhe também o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versos 12 a 14, que está ali falando sobre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Cordeiro. E então a palavra nos diz assim em Apocalipse capítulo 5, versos 12 a 14. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós percebemos também na própria atitude de Cristo no seu ministério que Cristo ele não rejeitou o ser adorado, muito pelo contrário, ele permitiu ser adorado por algumas pessoas. Porque ele é Deus, ele pode ser adorado. É diferente de outros homens que vão tentar tomar a glória para si, o louvor para si, como, por exemplo, nós veremos hoje na atitude de Herodes, né, no texto de Atos, capítulo 12, versos 20 a 25. Né? Ele vai agir de um modo distinto do próprio Pedro e Paulo em ocasiões que as pessoas procuraram adorá-lo, honrá-lo de modo demasiado estranho, e eles vão reprovar, eles vão dizer: não, de forma nenhuma. Mas Cristo ele pode ser adorado de modo legítimo. Né? E quando nós olhamos para Mateus 28, verso 17, nós encontramos Cristo ele permitindo ser adorado. Mateus capítulo 28,
verso de número 17, diz assim a Escritura Sagrada. 28, verso 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olhe também o que diz João, capítulo 9, verso de número 38. João, capítulo 9, verso de número 38. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então nós percebemos aqui no ministério de Cristo, e poderíamos considerar uma série de outros textos, que ele fora adorado em alguns momentos pelos seus discípulos, por alguém a quem ele curou de algum tipo de enfermidade, e essas pessoas se voltaram para ele com alguma espécie de adoração ou culto ao próprio Senhor Jesus Cristo, e ele não vai reprová-los em razão disto. Mas o Catecismo Maior de Westminster, ele vai colocar uma referência bíblica, que seria Mateus capítulo 28, verso 19, para falar sobre o culto que é prestado, ou sobre as três pessoas da Trindade que estão envolvidas na adoração pública. E você talvez olhe para isso e pense, mas como assim? Por que razão esse texto, não é? Mateus capítulo 28, verso de número 19. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que razão, então, isso é colocado aqui como um texto que nos ensina a, de algum modo, entendermos que as três pessoas da Trindade devem ser adoradas? Porque na compreensão dos nossos pais puritanos, e a interpretação reformada é esta, é que o batismo ele é um elemento da adoração pública a Deus e, portanto, isso implica na adoração, devoção às três pessoas da Trindade, como são revelados aqui na própria ocasião do batismo. O batismo é feito no nome, é singular, mas é seguido por três pessoas. Os discípulos são batizados no nome das três pessoas. Nome aqui significa a plena expressão do ser mais íntimo do próprio Deus, apontando ali para a realidade de que as três pessoas são Deus e nós somos batizados no nome das três pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós olhamos para nossos padrões doutrinários, nós vemos que eles entendem que o batismo é um elemento da adoração pública ao próprio Senhor, ainda que não encontremos declarações tão explícitas acerca dessa realidade. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a Confissão de Fé de Westminster, na quinta seção, tratando ali sobre do dia do Senhor e do culto religioso, vai nos dizer assim: sobre os elementos da adoração pública ao Senhor é dito: a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cântico de salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto como oferecido a Deus. A pergunta 108 do Catecismo Maior também diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? O segundo mandamento vai tratar sobre a adoração pública a Deus também, o modo que Deus deve ser adorado. E a resposta do catecismo é: os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graças em nome de Cristo, a leitura e a prédica e ouvir a palavra, ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos. Então nós entendemos, e nosso padrão mesmo vai definir, que os sacramentos que nós temos estabelecidos na igreja no Novo Testamento são o batismo e a ceia do Senhor. São dois sacramentos correspondentes, aos dois sacramentos no Antigo Testamento, que era a circuncisão e a própria ceia.
E o diretório de culto, né, que vai orientar sobre a adoração pública ao Senhor, que nós não temos como um padrão autoritativo na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que estavam junto aos padrões de Westminster, vai dizer que o batismo ele não deve ser administrado em locais privados ou em particular, mas no local de culto público e em frente à congregação, onde as pessoas possam ver e ouvir mais convenientemente. Então, percebe-se que tratava-se de um pensamento comum e adequado, que o batismo ele deve ser algo que deve estar envolvido no culto público, a adoração pública. Então, quando a gente pensa sobre o batismo, né, o significado fundamental do termo batismo é usado no Novo Testamento e significa, de modo geral, ou o significado fundamental seria lavar. A sua função primária, no entanto, é a identificação da pessoa como alguém que pertence ao povo do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo ele foi batizado por João, por exemplo, ele se identificou com o povo pecador por quem deveria morrer. Ele não está ali sendo purificado, né, ou a lavagem que ele recebeu apontando para a purificação dos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. Mas ele se identifica com os homens, que eram pecadores, não é? Então, a sua função primária é também a de identificação. Aqueles que foram batizados, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos ensina a palavra em Mateus 28, verso 19, foram batizados em Cristo. E assim, vestiram-se de Cristo, como nos diz Gálatas capítulo 3, verso de número 27. O que o batismo significa, então, é a união que os crentes têm com Cristo em sua morte e ressurreição, com todos os benefícios que fluem deles, como nos ensina Romanos capítulo 6. E como resultado, os crentes também são membros uns dos outros e desfrutam da união e comunhão uns com os outros na igreja, como nos ensina Efésios capítulo 1, versos 22 a 23, Colossenses capítulo 1, verso 18, verso de número 24. Então, a nossa união com Cristo, que é apontada no batismo, aponta também e fala sobre a nossa união com Cristo, que se dá com Cristo, com nossos irmãos em Cristo, no contexto da igreja. Não é? O batismo é a admissão solene das pessoas no corpo visível da igreja de Cristo na terra. Então, parece que, por esta razão, os repetidos exemplos do batismo no livro de Atos são de pessoas sendo batizadas pelo Senhor, inclusive no mesmo dia que criam, né? Você olha lá, Atos capítulo 2, verso 41, a pregação do Evangelho acontecendo, pessoas crendo em Cristo e sendo então batizadas. E visto que é pelo batismo que os discípulos são solenemente admitidos ao corpo visível de Cristo, o batismo não tem apenas um significado individual, mas corporativo. Envolve não somente eu, mas outras pessoas junto a mim ou diante de mim. Então, embora o batismo ele seja administrado a uma pessoa individual, em análise, não é um assunto que é privado. É um assunto que não é privado, é público, não é particular, é também algo que vai envolver o povo do Senhor. Então, em comum com todos os meios de graça, pregação, a ser o Senhor, o batismo é um ato de adoração pelo qual o nosso Deus triuno é adorado e também glorificado pela fé. Então, o significado corporativo do batismo ele é identificado pelo fato de que não é apenas aquele que está sendo batizado que participa ativamente e se beneficia do batismo. Nós, que fomos batizados, não devemos ser apenas observadores ociosos. Depois leia a pergunta 167 do Catecismo Maior de Westminster. Nós somos chamados a melhorar nossos próprios batismos, fortalecendo sua fé e renovando o exercício de seus próprios dons e graças, através da contemplação também ativa do batismo de outras pessoas diante de nós. Então, para usar as palavras do Douglas Bannerman, e aqui eu estou me utilizando de um material do pastor presbiteriano Ryan McGraw, ele vai dizer o seguinte: como uma ordenança de Cristo e uma na qual ele fala especialmente a alma, o batismo é mais apropriadamente administrado onde, de acordo com sua expressa promessa, ele mesmo está no meio de seus discípulos,
como ordenança de admissão à comunhão do povo de Cristo. É justo e correto que seja administrado em sua presença, com sua colaboração visível e com suas orações acompanhando-a. E como vai escrever um outro homem chamado Marcel, é impensável celebrar o batismo como uma cerimônia privada que beira a privar o batizado e sua família de uma parte de seus benefícios. Todo batismo diz respeito a toda a igreja e deve ser celebrado diante da igreja e na igreja. Então, os meios de graça, da graça, são administrados com mais frequência no culto corporativo. Né? É quando nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. E é assim que nós somos chamados a, semelhantemente à ceia, que é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, entre os que já creem, a também celebrarmos o batismo, ou praticarmos o batismo no meio do povo do Senhor. E esse batismo, como nós vemos e sabemos, é feito em nome do nosso Deus triuno. Não é? Então, a ceia do Senhor é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo entre os que creem. O batismo os coloca dentro da comunidade em que devem crer. Então, é tão importante que ter os santos presentes, inclusive quando o batismo é administrado e a ceia do Senhor também. Então, essa administração do batismo é algo que nós encontramos e entendemos por inferência da Escritura, que deve sim ser realmente celebrado diante do povo ou no meio do povo. Como vai continuar o mesmo autor, se os batismos realizados por João são excluídos, assim como os discípulos de Cristo em João 4, 1 a 2, todos os exemplos de batismo cristão no Novo Testamento são encontrados no livro de Atos, com exceção desses outros exemplos. E os batismos em Atos geralmente seguiam a pregação evangelística e o culto público não estava especificamente em vista, de modo claro, mas esses exemplos mostram que, com raras exceções, o batismo foi realizado na presença de irmãos crentes. Este ponto, então, vai reforçar para nós o significado corporativo do batismo no Novo Testamento. Sempre envolvia várias outras pessoas. Há apenas 2 exceções que nós sabemos no Novo Testamento, que é o caso do próprio Saulo, não é, que é batizado, e daquele eunuco. Únicos exemplos na Bíblia de pessoas que foram batizadas não num contexto corporativo de outras pessoas também juntos. Mas perceba que sempre o batismo ele seguiu o ministério da palavra em todas as 9 instâncias do livro de Atos. Vou só falar as referências. Atos 2:41, Atos 8:13, Atos 8:36 a 39, Atos 9:18, Atos 10:47 a 48, Atos 16:15 e 33, Atos 18, verso 8, Atos 19, verso 1 a 7, são textos que nos mostram como a palavra pregada está ligada ao batismo. Então a palavra de Deus é essencial aos sacramentos, não somente do batismo, mas também da ceia. E geralmente seguia esse mesmo princípio, como vai dizer Calvino, ele vai dizer que um sacramento nunca é sem uma promessa precedente encontrada na palavra, mas é unido a ele como uma espécie de apêndice, com o propósito de confirmar e selar a própria promessa e de torná-la mais evidente para nós em certo sentido, ratificá-la. Então, perceba que isso nos mostra como a pregação da palavra ela deve estar junto também com a administração do próprio sacramento. E isso acontece na adoração corporativa do povo de Deus, quando o povo do Senhor se reúne para adorá-lo. Então, quando a gente olha, Lucas fazendo registros lá em Atos, como em Atos capítulo 2, verso 41, o texto nos diz que os de bom grado receberam a palavra e foram batizados. E naquele dia juntaram-se-lhes cerca de 3.000 almas. A palavra aqui que é traduzida por almas, ela deve ser entendida como pessoas ou indivíduos. E o batismo dessas pessoas aumentou o número dos discípulos. Após o batismo, perseveraram na doutrina do apóstolo e na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Os 120 discípulos originais de Jerusalém eram, presumivelmente, aqueles que estavam todos unânimes e no mesmo lugar, quando o Espírito Santo foi derramado. Portanto, os 3.000 provavelmente foram batizados na presença da única congregação conhecida da época.
diante de outros irmãos. Isso era uma prática, né, característica ali no Novo Testamento. E como mencionei, os únicos exemplos ou exceções é o etíope e o próprio Saulo. E são exceções que provam a regra. A regra comum é que seja seguido da pregação da palavra diante do povo do Senhor. Envolve a igreja de Cristo. Então, os batismos realizados no Novo Testamento eram corporativos em seu significado. Isso nos ensina, então, como isso pode ser aplicado a nós hoje na adoração pública ao Senhor. Então, essas razões e outras várias é o que vai levar os nossos pais puritanos e nós, que reformados, a sustentarmos a mesma posição. E daí a razão deles colocarem lá como referência, na adoração pública a Deus, o sacramento do batismo. E esse sacramento, então, ele é feito em nome do Deus triuno, como falei, e ele é adorado, ele é louvado no sacramento. Não é? Então, as três pessoas estão unidas aí na adoração pública, que é prestada a tanto o Pai como o Filho, quanto ao Espírito Santo. A outra referência que é usada não é agora relacionada à questão do batismo, mas à questão da bênção, a chamada bênção que nós fazemos aqui, não é? Tem a bênção araônica, tem a bênção apostólica que nós temos ao final do culto. E essa bênção, como explicitamente em 2 Coríntios 13, vai envolver as três pessoas da Santíssima Trindade. E o que nós entendemos é que esta bênção ela é elemento do culto público. Era algo, então, que deve, e nós já tivemos estudo sobre isso, né, quando estudamos sobre o culto público, é o último elemento, o último passo na adoração pública ao Senhor. E envolve as três pessoas. Olha lá, o texto nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, como vai dizer o mesmo autor, ele diz que as bênçãos servem como uma confirmação de que o povo se reuniu na presença especial de Deus no culto coletivo e que continuará a receber essas bênçãos do próprio Senhor. A bênção não é uma oração, a bênção é um pronunciamento. É um pronunciamento dado pelo próprio Senhor. E esta bênção é baseada em duas passagens das Escrituras e seus sentimentos são verdadeiros e vitais para a nossa fé cristã, e inclusive para a nossa salvação. No entanto, para que uma bênção seja verdadeiramente uma proclamação autorizada de Deus, Deus não deveria falar por si mesmo através de suas palavras, bênçãos registradas nas Escrituras, porque o ponto é que, por vezes, alguns querem fazer um tipo de bênção ao final do culto que não são as próprias palavras do próprio Senhor. Aí fazem um tipo de bênção, não sei, uma espécie de... como é que chama? Quando a gente esqueci agora o nome que se dá, quando você quer usar outras palavras para falar sobre aquilo. Para falar sobre a mesma coisa com outras palavras, como é que é? Uma paráfrase, né, de um texto ou coisas dessa natureza. Então, você utilizar as suas próprias palavras, às vezes inventadas, mesmo baseadas em conteúdo teológico, mas são as suas próprias palavras. Mas as palavras mais apropriadas ao terminar um culto público a Deus são as próprias palavras do Senhor, semelhantemente às primeiras palavras da adoração pública a Deus, que é o próprio Senhor Deus falando e nos abençoando. É o Senhor quem começa o culto falando, é Ele quem termina a adoração pública falando também na bênção. Então, por essa razão, você me vê aqui, geralmente, utilizando o texto diretamente, da bênção do Senhor ao seu próprio povo. E é através, então, desta bênção, que é uma proclamação do próprio Deus, que nós somos abençoados pelo próprio Senhor. Então, é importante que nós compreendamos isso, né? E há uma falha em muitos de compreender o propósito de muitas vezes, o propósito da bênção, que muitas vezes é revelado na omissão total na adoração pública, né? A bênção no final. Alguns vão substituir a bênção por uma doxologia. Veja, a gente canta o hino 6 no final, mas ali já encerrou o culto. Não estamos na extensão do culto. O culto termina na adoração, na bênção que o Senhor dá, que proclama a sua igreja.
ao final nós temos uma doxologia pós-culto. Mas alguns vão substituir e vão falar algumas outras coisas lá e algumas doxologias substituindo essa bênção do Senhor. Mas não deve ser assim. Hebreus capítulo 7, verso 7, ele vai descrever a natureza distinta de uma bênção, estabelecendo o seguinte princípio. Hebreus 7, 7 diz assim, ó. Hebreus capítulo 7, verso de número 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Hebreus 7,7 descreve a natureza distintiva de uma bênção, estabelecendo o seguinte princípio. Além de toda contradição, o menor é abençoado pelo maior. A doxologia é como se fosse uma bênção dirigida a Deus. Mas é diferente. A bênção que nós recebemos na bênção ao final do culto é o próprio Deus abençoando o seu povo. Nós somos objeto disto ao final do culto. E trata-se então de algo muito especial. Então a bênção é considerada por nós como um elemento necessário do culto corporativo para o povo de Deus. E a maioria das epístolas nos revelam isto, né? Nós encontramos, ao final das epístolas, o apóstolo Paulo com bênção dirigida ao povo do Senhor. E muitas dessas epístolas eram lidas no culto público e nós encontramos estas bênçãos do Deus triuno dirigidas ao próprio povo do Senhor na adoração pública a Deus em alguns contextos em que as epístolas eram lidas. Encerrar o culto com a bênção está mais de acordo com o exemplo apostólico, porque era exatamente deste modo que eles faziam. E deixa Deus com a primeira e a última palavra no culto da adoração. Como bem escreveu um estudioso, o culto começou com a bênção e saudação que cobre todo o culto. A bênção final cobre toda a nossa vida até ao próximo dia do Senhor e não é menos do que a afirmação ou promessa divina de que a sua bênção, paz, graça e comunhão nos acompanharão durante todos os nossos dias. É mais do que um desejo piedoso ou um golpe de martelo. A reunião está encerrada ali. Todos os elementos da liturgia agora vêm à tona e são resumidos nas palavras solenes de Números, capítulo 6, versos 24 a 26 e 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Como nós temos pela manhã, geralmente, a chamada bênção araônica, uma bênção sobre a igreja do Senhor, e também em 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. E veja, esta bênção que nós recebemos não é de uma pessoa da Trindade somente. É do Deus triuno, que é adorado corporativamente. E aqui, irmãos, eu vou ler um trecho desse livro que eu recomendo demais, O Conhecimento da Trindade, do Dr. Ryan McGraw, Pensamentos Práticos para a Vida Diária. E ele vai escrever o seguinte, um trecho um pouco longo, mas atente para o que ele diz. Cada pessoa da divindade, ele está tratando aqui sobre a Trindade e a bênção de Deus, do Deus triuno. E ele vai citar aqui o texto de 2 Coríntios 13, versos 12 a 13. Ele escreve assim: cada pessoa da divindade abençoa o seu povo de forma una e distinta. Em nosso texto de abertura, o texto que mencionei, Paulo começa com a graça do Senhor Jesus Cristo, porque é o nosso Messias, sendo ele a porta pela qual Deus entra em comunhão conosco. Cada pessoa da divindade trabalha em nos conceder graça, mas os nomes atribuídos a Cristo pelo nosso texto nos mostram porque a graça é especialmente ligada à segunda pessoa da Trindade. É a graça do Senhor, porque Ele é o Senhor da glória, como diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, que em seu poder e força como Deus, e em seu ofício como Rei, é capaz de nos subjugar para si mesmo, governando-nos e nos defendendo, conquistando todos os seus e nossos inimigos. É a graça de Jesus, pois, seu nome significa literalmente Jeová salva. O anjo disse a José: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Como nosso grande sumo sacerdote, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus. Pelo mesmo ofício, ele também faz contínua intercessão por nós. Ela é, ainda, a graça de Cristo, que significa ungido. O Pai ungiu o Filho com o Espírito Santo, diz Atos 10, 38, derramando-o sem medida, como diz João 3, verso 34, e sobre todos os seus ofícios. E, por fim, o Senhor Jesus não é apenas o nosso sacerdote e rei, mas também o nosso profeta, revelando-nos a vontade de Deus por meio da sua palavra e do seu Espírito. Descanse na graça do Senhor Jesus por meio de seus 3 ofícios. Mas então ele vai dizer, o Pai representa o amor. Falando aqui ainda sobre 2 Coríntios 13, 13. O Pai representa o amor da divindade como um todo. Assim como a adoção resume todos os benefícios do Evangelho, o amor resume toda a obra de Deus na salvação. Por trás da graça de nosso Senhor Jesus Cristo está o amor de Deus, o Pai, pelo seu povo. Portanto, confie no amor de Deus enquanto você se achega a Ele por meio da graça de Cristo. O Espírito é o laço da comunhão entre Deus e nossas almas. Ele é o selo da nossa redenção, como diz 2 Coríntios 1, verso 22. E como nós vimos, esse selo é algo objetivo. Sabemos que nós somos selados pelo Espírito Santo quando nos achegamos ao Pai por meio do Filho. Lembre-se, particularmente, quando você receber essa bênção, que o Espírito também é o adiantamento do nosso pagamento do céu, como nos ensina 2 Coríntios 5:5, Efésios capítulo 1, verso 14. Isso deve nos trazer à memória que o próprio Deus é a nossa porção e herança, como nos ensina o Salmo 16, verso 5, Lamentações capítulo 3, verso de número 24. Então, a bênção triuna nesta passagem chega a nós de 2 formas. Primeiro, Deus abençoa o seu povo obediente. Isso implica que nós devemos andar no Espírito para que possamos fugir dos desejos da nossa carne e também obedecer às leis do Pai reveladas nas Escrituras. Requer ainda que nós aprendamos a amar a Cristo e a guardar os seus mandamentos, andando diariamente em comunhão com Deus na sua palavra e Espírito, a fim de que o Deus de amor e paz seja com todos nós. 2 Coríntios capítulo 3, verso 11. Em segundo, Deus pronuncia as suas bênçãos por meio dos seus ministros ordenados. Por isso, quando a bênção das Escrituras for proclamada no fim do culto, não devemos, veja o que ele vai dizer, não devemos abaixar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos, como se estivéssemos orando. Antes, devemos erguer os nossos olhos aos céus e esperar com alegria e fé pela bênção do Deus Trino. Acho que quem disse algo parecido é o Dr. Paipa, né? Acho que o presbítero Tiago certa vez comentou algo semelhante, de olhar para cima e como que com as mãos assim. Não sei se necessariamente precisamos fazer isto, mas o ponto é que nós devemos receber com expectativa e com alegria as bênçãos do Senhor, né? Um pronunciamento de bênção divina sobre nós. Não é um elemento a ser desconsiderado ou desprezado. É um momento de reverência e alegria ao final do culto. Então, concluindo, usando as mesmas palavras do mesmo autor, ao ouvirem a bênção no final do culto, devem deixar a presença especial de Deus com a fé estimulada em direção às suas promessas, sabendo que foram abençoados e que serão abençoados. Assim como os sacerdotes proclamaram a bênção de Deus sobre a congregação antes de marcharem para a guerra, olhem só, o culto coletivo termina com a proclamação da bênção de Deus sobre o seu povo, à medida que eles avançam para combater o bom combate da fé, com coragem e ousadia, sabendo que seu Deus nunca os deixará, nem os abandonará. E como escreveu um outro comentarista, a última coisa dita na Bíblia é uma bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Portanto,
A última coisa na adoração coletiva deveria ser uma bênção, à medida que o povo de Deus antecipa a face de Deus brilhando sobre eles, nos novos céus e na nova terra. Amém. O nosso Deus, o nosso Deus Trino, ele é adorado no culto público. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E isso então nos revela a própria Escritura Sagrada. E aqui nós concluímos esse estudo, né, da lição de número 11, que teve de ser dividida aí em dois estudos, né? Então as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto, que só a Deus pertencem. Amém. E a gente conclui o nosso estudo hoje aqui.